Bom dia, pessoal. Hoje é dia 10 de setembro de 2024, uma terça-feira, quente em Guarapuava. E acho que esse verão vai ser bem forte para nós. Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos conversar sobre as ferramentas de que nós dispomos para fazer as coisas na nossa vida e o que nós fazemos com elas, né? E eu queria começar com a frase de Arquimedes, que disse assim: me deem uma alavanca e eu moverei o mundo. De fato, se tiver uma alavanca e um ponto de apoio, dependendo da distância que você colocar ali, você faz qualquer coisa com ela, né? Essa é uma ferramenta, tá? E a gente fica pensando assim, o que nós fazemos nas nossas vidas com as ferramentas que Deus nos deu? Qual é a decisão que a gente toma no uso das nossas ferramentas? Você pode ter um bom corpo que funciona direitinho e optar por fumar, por beber e comer até estourar, né? Destruindo ele. Você pode ser uma pessoa muito inteligente e optar por ser um hacker que invade conta dos outros para tomar dinheiro. Você pode ser uma pessoa magnética, envolvente e optar por iludir multidões, né? Seja por meio da política, da religião, enfim, e dar golpes nos outros, obtendo com isso poder e dinheiro e prestígio. Você pode ser fisicamente muito forte e optar por agredir os outros, por intimidar os outros, e assim vai. Bom, eu quero dar alguns exemplos bíblicos para vocês, para daí rapidamente a gente conversar sobre o que a gente pode fazer com as coisas que Deus colocou nas nossas mãos, porque dificilmente Deus não coloca algumas habilidades nas nossas mãos, tá? E isso vem de Deus. Agora, o que nós vamos fazer com essas habilidades, aí o uso dessas ferramentas depende de nós, né? Então vamos para o primeiro versículo que eu quero falar, está lá em João, capítulo 9, versículos 6 e 7. Jesus encontra um cego. E o que Jesus faz? Jesus tinha várias formas de curar as pessoas. Jesus curava as pessoas com o olhar, Jesus curava as pessoas com o toque, Jesus curava as pessoas com a palavra. Então, aqui Jesus nos demonstra o uso de uma ferramenta. Ele cuspiu na terra, fez um lodo e colocou aquele lodo nos olhos do cego e mandou o cego se lavar no tanque de Siloé, lá, quer dizer, o enviado. Curou, usou a ferramenta que tinha à mão e o cara voltou a ver. Jesus usou uma ferramenta que estava ali à mão, certo? Agora vejam que interessante esses dois aqui, ó. Vamos primeiro falar de Êxodo 15, 23, né? Moisés chegou com o povo num pocinho de água, todo mundo morrendo de fome no deserto. E aquele poço era conhecido como águas de Mara, né? Porque eram amargas as águas, não eram boas para o consumo humano. E Deus falou para Moisés assim, ó, joga aquele pedaço de pau lá na água, né? E o povo murmurando, não temos água e tal, a água não é boa e tal. Moisés jogou aquele pedaço de pau na água lá e a água ficou boa. Eu não me lembro, eu já estudei sobre isso, sobre o que era a planta daquele galho lá que Deus mandou Moisés usar, mas era uma ferramenta, tá? Era uma ferramenta, era o que Moisés tinha à mão na hora ali. Não funcionou, a água não ficou boa. Maravilha, palavra de Deus, dando uma ordem, o cara cumpre, por mais engraçada que possa parecer, funcionou, tá? Agora vejam as ferramentas do nosso Moisés, né? Moisés era um cara que tinha muitas ferramentas, era um cara muito inteligente, dizem que falava 50 idiomas fluentemente, conhecia astrologia, era formado em toda a ciência dos egípcios e tal, e um baita homem de Deus, né? Agora vejam aqui, lá no Êxodo 7, por exemplo, dizem que Moisés era gago, tá? Então, Deus falou assim, ó, você vai lá falar com o faraó, mas eu te falo o que você tem que falar, mas quem vai falar com o faraó é teu irmão Arão.
Aonde que Arão entra na história? Arão era sacerdote, né? Arão era sacerdote e falava bem, tá? Qual era a habilidade do Arão? Falar bem. Baita homem de Deus. Moisés falava com Deus face a face, como um amigo, e Arão era quem falava bonito com o faraó. Então percebam aqui, quando vocês veem esses caras, hoje chamam influencers, né? E alguns religiosos e políticos e tal, você vê o cara fala muito bonito, né? Para que ele usa a habilidade dele? Para ganhar dinheiro e poder, para lograr o povo. Então, é um uso indevido de uma ferramenta, tá? Agora vamos para o outro lado. Lucas 8:2 fala de Maria Madalena, Joana e Susana, tá? Diz que essas mulheres sustentavam o ministério de Jesus, tá? Materialmente, dinheiro. Interessante, era uma ferramenta que elas tinham para ajudar. Agora, ontem eu estava conversando com a Antonieta e a gente estava conversando a respeito de uma senhorinha que ia nas reuniões da Jocum lá em Curitiba e o que ela ficava fazendo? Ela fazia pão nos retiros. Então o pessoal acordava de manhã para ir para a oração, para os trabalhos e tal, aquele cheirinho maravilhoso do pão. Quem aprecia um bom pão assado sabe o que é o cheiro do pãozinho quando está assando, né? Aí imagine você indo lá para a oração ou indo para algum trabalho missionário lá e tal, e o abençoado lá usa a ferramenta que Deus deu para ela para fazer um pãozinho. Você se sente amado com aquilo lá. Eu lembro que nos retiros que tinha aqui, que a gente chamava de encontros, né? A gente deixava sempre uma surpresa para alguém nas camas, a gente arrumava as camas do pessoal, deixava tudo arrumadinho, e eu fazia aquilo com o maior amor. Era bem cansativo, sabe? Limpar banheiro dos outros, arrumar a cama dos outros lá. Mas eu ficava pensando quantos daqueles homens nunca tiveram a honra ou cuidado de alguém arrumar a cama para eles, deixar um presentinho para eles lá. E o quanto que aquilo podia marcar o coração deles, quanto que eles podiam se sentir amados e podiam sentir a presença de Deus na vida deles. Então, vejam bem, voltando aqui ao assunto das ferramentas. Alguns têm ferramentas nas suas mãos que são formidáveis. Vamos dizer assim, eu estava falando do pão. Alguns sabem cozinhar. Puxa, se você sabe cozinhar muito bem, use isso para granjear amigos. Use isso para agradar sua família, sua mulher, seu marido, seus filhos. É o seu dom, a sua ferramenta para demonstrar o amor de Deus na vida deles. Outro, fala muito bem, ensine os outros, inspire os outros na honestidade, no bom caminho. E veja, se você fala muito bem, vá ser professor, vá ser alguma coisa assim que use essa ferramenta. Porque se você for um cara que fala muito bem e for ser marceneiro, ou for ser pedreiro, alguma coisa assim, você não vai usar a tua ferramenta devidamente. Ao mesmo tempo, se você tem uma grande força física e podia trabalhar com um serviço braçal, também não adianta ficar vislumbrando alguma coisa que não use isso. Você tem que usar a sua ferramenta naquela profissão. Se você tem amor no teu coração, você também pode ser professor, pode ser um médico, pode ser alguém que possa usar essa ferramenta para atender dos outros com bastante qualidade. Né? Então, cada um tem que usar as suas ferramentas que Deus lhe deu para, em primeiro lugar, servir a Deus em toda oportunidade que tiver. Não digo assim só em trabalhos missionários ou num púlpito de uma igreja. Não, estou dizendo no dia a dia. Que nem a gente falou aqui já, um abraço às vezes demonstra mais a presença de Deus do que uma oração em línguas em algum lugar aí que não quer dizer nada, né? Você vai dar uma esmola, dar um almoço, dar um copo d'água, que é isso que Jesus mandou a gente fazer, né? Ele falou assim, cada vez que se serviram um copo de água, um desses pequeninos irmãos, serviram para mim. Cada vez que vocês deram uma comida para um desses pequeninos irmãos, vocês deram para mim. Foi isso que ele mandou a gente fazer. E é isso que a gente tem que fazer, usando as ferramentas que a gente tem em mãos. Cuidar dos outros, cuidar em primeiro lugar da nossa casa, da nossa família, ser honesto, trabalhar com qualidade e usar a ferramenta que está nas nossas mãos. Como diz Arquimedes, é impossível mover o mundo.
É? Aham. Se você pegar e colocar um ponto de apoio em um lugar e uma alavanca com período suficiente, você move o mundo. Ó, com a mão assim, tranquilo. Basta o uso devido das ferramentas. Veja por que as coisas dão tão errado em alguns lugares, né? Antigamente o pessoal, o cara era juiz, ele fazia tudo para colocar o filho dele de juiz lá também. Só que o cara era uma tragédia, o cara não era honesto, ele só fazia confusão, né? Pastores, os caras pegam e enfiam a família inteira na igreja. Só que o filho dele não é para ser pastor, o filho dele não tem aquela conduta, não tem aquele amor no coração, não tem a ferramenta necessária para aquilo. O outro põe a família inteira na política. Os filhos não servem para trabalhar, então vão ser políticos, vão ser deputado, vereador, sei lá o quê. Podem ver, analise o nome do pessoal que tem lá na Câmara, no Senado, o quanto tem fulano filho, fulano neto lá. É uma casta que se instalou. Só que o pessoal não tem o talento, não tem a ferramenta para servir a Deus e aos outros de forma adequada. Então o que acontece? Desvios, escândalos. O pessoal vai para lá para ter dinheiro e prestígio, né? E aí dá confusão. A gente tem que usar devidamente as ferramentas que Deus nos deu para duas coisas. Primeiro, para glorificar a Deus, e segundo, para atender dos outros. Primeiro, os da nossa casa, os domésticos da nossa casa, depois os domésticos da fé, e em terceiro, o mundo inteiro, todos aqueles que Deus colocar no nosso caminho. Pense nisso. Qual é a ferramenta que Deus colocou na sua mão? Qual é a ferramenta com a qual você pode prosperar no seu trabalho, na sua casa e nesse ministério lindo que é ajudar os outros? Tá? É por aí. Deus abençoe o seu dia.